Olá, quarto ano. Vamos iniciar mais uma aula de História e quero que todos abram na página 74. Semana passada a gente já observou quais são as contribuições dos povos indígenas para a nossa cultura. Só que agora a gente vai entender um pouquinho a mais como é que se deu a formação do povo brasileiro. Então, o Brasil tem um território imenso e por isso existe tanta diferença entre as pessoas que aqui vivem. Então, a gente pode parar e observar e parar para pensar e se perguntar como é a característica do povo brasileiro. Quando alguém te pergunta como que é um brasileiro, você não vai pensar que é apenas um branco, ou um indígena, ou um negro. Porque há várias misturas de raças, né? Porque, teve a contribuição dos africanos, dos portugueses, dos indígenas, dos espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses e muitos outros grupos étnicos. Então, por isso que a gente tem aqui uma grande diversidade cultural. E, a população brasileira é resultante da mistura de vários povos. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante para a construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. O povo brasileiro é formado por uma mistura de etnias muito interessante e diversa. Da relação das pessoas das três principais etnias nasceram diferentes tipos mestiços, ou seja, as principais etnias aqui do Brasil são indígena, portuguesa e negra. Então, misturando essas etnias, a gente tem algumas combinações, que é o caso aqui de uma pessoa branca se casar com indígena. Então, nasce um mestiço chamado caboclo ou mameluco, certo? E se for uma pessoa branca com uma pessoa negra, dá um tipo mestiço mulato. E se for uma pessoa indígena e uma pessoa negra, vai ser o cafuso. Então, há vários tipos, tem esses tipos de mestiçagem das nossas etnias, certo? Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de uma forma equilibrada. A gente sabe porque, quando os portugueses vieram para cá, houve uma resistência nos indígenas na parte da entrega das terras. Eles não queriam entregar suas terras assim, então muitos índios foram extintos aqui no Brasil, é tanto que a população indígena apenas representa 1% dos 20 milhões de habitantes, mais de 20 milhões de habitantes que existem aqui no Brasil. Então teve essa resistência, muitos morreram e da mesma forma aconteceu com os negros que foram trazidos pelos europeus para cá, para trabalhar nas nossas lavouras. Eles viveram na escravidão e também resistiram às situações impostas pelos europeus. A gente vai agora adentrar mais em questão de censo, questão de dados, que em 2010 o total dos nossos habitantes era de 47%, quase a metade era branca. 43,1% era pardo, 7,6% era negro, 1% amarelo e 0,4% indígena. Amarelo são os asiáticos, certo? E 0,4% indígena. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda, certo? Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população, que foi o que te havia explicado. Por conta dessa resistência, vários grupos indígenas foram extintos. São poucas as reservas indígenas que há aqui no nosso país. Claro que aqui é o país com maior concentração indígena, mas a nível nacional isso é muito pouco comparado à quantidade de indígenas que aqui já habitaram, certo? Então isso nos faz refletir sobre como foi grande a matança dos indígenas, né? Então, observe que hoje há mais pessoas que se autodeclaram amarelas. Então, veja, as pessoas amarelas não faziam parte do nosso território. Eles eram o quê? Imigrantes, eles vieram trabalhar aqui e conseguiram condições melhores
do que os indígenas que já habitavam. Então, isso é uma questão social, uma questão a se pensar, uma questão a se trabalhar, não é isso? É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Então, nossa história brasileira não foi construída de uma forma tão bela como se pensa, né? Não foi de uma noite para o dia que as coisas se transformaram e que houve muito sangue derramado para a gente chegar onde a gente está hoje, não é verdade? E mesmo sabendo que atualmente não existe algo como etnia pura no Brasil, por exemplo, há leis vigentes cujo fundamento é diminuir diferenças históricas da relação entre as etnias matrizes, ou seja, há vários sistemas que o governo implanta é uma forma de amenizar e de pagar todo o preconceito, todo o extermínio que houve. Então, é o caso das cotas raciais, que é uma forma de dar mais oportunidade às minorias, às pessoas que foram, às etnias, né, que foram massacradas no passado, ok? Então, esse aqui é o nosso conteúdo. Como atividade, eu quero que vocês façam a 77, a 78 e a 79, ok? Já as pessoas que só acompanham pelo YouTube, vai fazer até a página 81, certo? E mais tarde estarei disponibilizando todas as correções e todos os exercícios. Muito cheiro e até mais.